Olá, meu nome é Nairo Sumita, eu sou médico patologista clínico, médico especialista da área do laboratório clínico. Hoje eu gostaria de discutir com vocês acerca de orientações e cuidados para a coleta de exame de sangue para a realização de exames laboratoriais. Ainda me perguntam com uma certa frequência acerca da necessidade do jejum para a coleta dos exames de sangue. Hoje, a grande maioria dos exames de sangue podem ser realizados com jejum mínimo ao redor de 4 horas. Logicamente, ainda existem aqueles exames, alguns raros exames, onde há necessidade, se exige um jejum mais prolongado, de 8 a 12 horas. Existem exames que não necessitam de jejum, mas a grande maioria dos exames podem ser realizados com jejum mínimo ao redor de 4 horas. E esta é uma situação bastante prática porque permite, por exemplo, a coleta do exame de sangue após um café, né? Após o café da manhã, após o almoço, desde que se cumpra esse jejum ao redor de 4 horas. Uma segunda questão que também sempre me perguntam é em relação aos hábitos alimentares. Todos nós temos um padrão de alimentação que é mantido durante a semana e, por exemplo, no final de semana, no feriado, nas férias, né, há uma tendência a uma maior ingesta de carboidratos e gorduras, seja porque foi numa festa, comeu mais doce, seja porque houve um almoço, um encontro familiar, onde teve uma churrascada, onde teve uma feijoada, onde naturalmente você tem uma ingesta maior, uma sobrecarga maior de carboidratos e gorduras, e isto muda o seu padrão alimentar. E esta mudança do padrão pode induzir alteração dos exames laboratoriais. Então é sempre importante, é desejável que se mantenha um padrão alimentar pelo menos 2 semanas antes das coletas dos exames laboratoriais. Uma outra questão é relacionada à prática de exercícios físicos. Aquelas pessoas que praticam exercícios físicos regularmente, né? A orientação é de que se evite exercícios físicos extenuantes 24 horas antes da coleta do exame de sangue. O que são exercícios físicos extenuantes? São aqueles exercícios físicos onde a pessoa fica muito cansado, fica exausto, tem muita sudorese, né? E esse tipo de exercício mais forçado pode induzir alteração nos exames laboratoriais não relacionados com uma doença. É uma alteração fisiológica em função deste exercício mais forte, né? Exercício mais cansativo. Então, deve-se evitar esse tipo de exercício 24 horas antes da coleta de sangue. Preferir os exercícios mais leves, né? Que não sejam extenuantes, que não causem, né, uma exaustão a ponto de induzir alterações, eventualmente, nos exames laboratoriais. Uma outra questão é o uso de bebidas alcoólicas, né? A ingesta de bebidas alcoólicas. É desejável que seja evitado bebidas alcoólicas 72 horas antes, 3 dias antes, né? Antes da coleta dos exames de sangue, né? Dos exames laboratoriais. Por quê? Para algumas pessoas, a ingesta alcoólica pode induzir o aumento do nível de triglicérides. Isto não é uma regra, mas pode acontecer para alguns pacientes. Uma outra questão também que sempre me perguntam é em relação ao uso dos medicamentos. Os medicamentos de uso contínuo não devem ser suspensos, né? A não ser que haja uma orientação médica, né? Então, esses medicamentos de uso contínuo devem ser tomados no horário correto, conforme acontece diariamente, porque o médico quer avaliar os resultados dos exames laboratoriais baseados em função, né, do uso desses medicamentos. Então, desde que não haja uma orientação ao contrário, os medicamentos devem ser ingeridos, né, devem ser utilizados normalmente. O fumo também deve ser evitado, né, previamente à coleta do exame de sangue ou até durante a coleta do exame de sangue, porque nós sabemos que o fumo pode alterar alguns parâmetros laboratoriais. Enfim,
Esses fatores que nós chamamos pré-analíticos, ou seja, são fatores relacionados aos nossos hábitos diários, às nossas atividades, à nossa alimentação, tudo isso, né, tudo isso necessita de cuidados para que não induzam alterações que podem levar ao médico a tomar condutas inadequadas, ou seja, os cuidados que forem tomados para se garantir uma, uma boa